sociais, eu falando em outros momentos, que é esse aqui, ó. O sucesso do seu paciente é o seu. Gente, não tem outro caminho. Se você quer realmente se destacar, se você quer ser um nutricionista que tem lá uma fila de espera, né, pelo seu atendimento, um nutricionista que vive da profissão, que recebe indicações, você precisa ajudar o seu paciente a ter sucesso. Porque a gente sabe que a gente mostra o caminho, a gente orienta, né? E o paciente precisa executar. Mas muitas vezes eu vejo nutris colocando a desculpa do paciente não ter feito, a desculpa do paciente não ter resultado somente no paciente. E a gente precisa pensar fora da caixa. A gente precisa pensar da seguinte forma: mas por que o meu paciente não teve resultado? O que é que eu deixei de fazer? O que que eu poderia fazer para ajudá-lo a realmente colocar em prática? E você vai começar a aprender tudo isso a partir dessa aula, porque a gente vai fazer toda a trajetória, desde o atendimento até a parte de prescrição, tanto de dieta quanto de suplemento, tá? E eu tenho certeza que você já vai conseguir ter uma clareza muito maior de todas as etapas de atendimento, beleza? E quem vai aproveitar mais o conhecimento, então, desse evento, já que a gente vai falar de tudo? Olha, desde você que é estudante de nutrição, está na faculdade, ainda não está formando, você já vai aproveitar muito esse conhecimento, porque a gente vai falar de todas as etapas do atendimento, a gente vai falar até um pouco da parte metabólica, da parte fisiológica. E mais importante do que ter esse conhecimento separado, você vai ver isso junto, você vai ver como que a gente agrega esses conhecimentos, que é o mais importante, que é isso que vai fazer diferença na sua prática clínica, é você conseguir juntar tudo isso. Então, se você é estudante de nutrição, tenho certeza que você já vai conseguir melhorar o seu entendimento aí na faculdade, o entendimento também para você passar pelos estágios, isso já vai te dar uma experiência totalmente diferente para quando você formar, beleza? Outro perfil, né, de nutricionista que vai ter benefício aí desse conhecimento. Se você é nutricionista clínico, né, então atende já pacientes para emagrecimento, para saúde da mulher, enfim, doenças, mas está aparecendo aí pacientes que praticam exercício e você não está conseguindo alinhar esse conhecimento, né? O que você precisa saber exatamente do treino, como prescrever dieta, aqui também é o seu lugar, você vai ver como isso vai facilitar muito aí na sua prática. E também para quem é nutricionista esportivo e que quer aprofundar mais o conhecimento nas modalidades, entender melhor os detalhes de cada modalidade e como entregar o melhor aí para o seu paciente ter mais resultado, né? Então, melhorar os resultados dos pacientes que você já atende, beleza? E vocês vão ver, né, que eu vou mostrar para vocês aqui também ao longo da nossa aula, ó, que você vai aproveitar isso, seja a área que for do seu atendimento aí no consultório. Que é a minha pergunta aqui, ó, você vai ser nutri de quem? Né? E por que essa pergunta? Porque se a gente for parar para pensar, por mais que a pessoa esteja doente, por mais que a pessoa esteja gestante, por mais que seja uma criança ou um idoso, gente, ó, em todas essas situações, a gente precisa envolver a nutrição e o exercício. Então, quando você muitas vezes fala, nutrição é difícil, nutrição esportiva é difícil, eu não quero entender de exercício, eu não consigo, você já está, ó, deixando de atender todos esses públicos, porque, não, eu quero atender gestante, beleza, mas uma hora vai aparecer uma gestante que faz exercício. Não, meu foco é idoso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma hora vai aparecer idoso que pratica exercício. Então, vocês estão vendo que todos esses artigos está aqui, ó, desde o jovem, olha lá o primeiro, lá do outro lado, ó, como promover a saúde, né, do jovem ali, que pratica atividade física, nutrição e a parte do sono. Aqui do meu ladinho, ó, exercício e nutrição para composição corporal, questão metabólica e performance em adultos com sarcopenia, né, uma meta-análise. Nutrição e exercício na sarcopenia. Na gestação aqui embaixo, por exemplo. Então, não existe fase da vida que o exercício não é indicado. Ou seja, em todas as fases da vida, você vai precisar alinhar o conhecimento de nutrição e exercício, beleza? E não escutem, né, as pessoas que falam para vocês, mas desiste, nutrição esportiva não dá dinheiro.
nutrição esportiva é uma área que não tem futuro. Eu ouvi isso quando eu estava saindo da faculdade, porque eu sempre deixei muito claro que eu queria nutrição esportiva, e a coordenadora do curso falou isso para mim: Faina, desiste, essa área não tem futuro, isso lá em 2010. E realmente, naquele tempo, só falava de nutrição esportiva em grandes clubes e que não era ali realmente a realidade, né? Eu fiz faculdade na UFMT, por exemplo, em Cuiabá, e aqui em Campo Grande, onde eu moro, também não era uma realidade. Então, as pessoas achavam que não tinha futuro a nutrição esportiva, mas olha só, 13 anos depois, né, estamos aí com um boom gigantesco de procura por nutricionista esportivo, mais de 100 mil buscas mensais. Hoje todo mundo sabe o que um nutricionista esportivo faz, mas não sabe o que um nutricionista clínico faz, né? E se a gente for olhar os dados, 50% da população brasileira pratica algum tipo de exercício. Então, essa pessoa que pratica exercício, quando ela pensa em nutrição, ela vai pensar no nutricionista esportivo, porque ela pratica exercício, né? Então, já fazem essa associação. Isso já está muito presente. E qual que é a tendência? A tendência é aumentar. O que a gente quer? Como profissional de saúde, a gente quer que as pessoas cada vez mais melhorem, que as pessoas pratiquem exercício. O seu papel como nutricionista, como profissional da saúde, é inclusive incentivar as pessoas que não fazem a começarem a fazer. Então não tem escapatória, não tem como fugir. A nutrição esportiva realmente é o presente, porque já está acontecendo e é o futuro da nutrição. E quanto antes você começar, melhor, né? Porque aí você já vai estar preparado, enquanto outros vão estar começando a querer estudar, você já vai estar caminhando muito à frente e já vai ter com certeza uma posição de destaque aí dentre os nutricionistas da sua região, os nutricionistas do Brasil, quiçá do mundo, né? Tudo depende aí do que você tem como objetivo, beleza? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem isso que eu falei que eu ia mostrar. Olha só, eu trago aqui print, gente, não é para ficar pagando, tá? Quer, né, se achar. Inclusive, essa era uma grande dificuldade que eu tinha de ficar mostrando print, mostrando resultado, porque não é o meu perfil. Quem me conhece, quem convive comigo sabe que eu tenho um perfil aí mais humilde, né? De não me mostrar, enfim. Mas na internet eu sei que muita gente não me conhece, muita gente não sabe da minha atuação e precisa realmente mostrar para vocês entenderem que é real, que acontece, que não é coisa da minha cabeça, que realmente eu estou aqui atuando, eu tenho essa experiência clínica, tenho a experiência aí também na universidade, então eu consigo alinhar essas duas coisas, é realmente para mostrar isso para vocês, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos de pacientes praticantes de exercício idosos ainda. Na verdade, 2 são idosos, um aqui embaixo é a idade aí 40 e poucos anos, né? Então não tá idoso, mas só para vocês entenderem que o que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula, você vai conseguir aplicar tanto com praticante, quanto com amador, quanto com profissional, tá? O raciocínio é o mesmo e vocês vão ver como isso facilita muito. Vocês vão deixar de achar que nutrição esportiva é um bicho de 7 cabeças, beleza? Então lá no outro canto lá da tela, ó, é um senhor de 70 e poucos anos, que ele veio porque estava com muito problema de saúde, tinha infartado, ele é pai de uma paciente minha, né, que é também praticante, enfim. E aí ele veio e ela estava achando que ele não ia fazer a dieta. Aí eu coloquei o print lá, ó, que eu fui falar com ele, eles já tinham perdido 5 quilos, 3 quilos, né, 3,7 kg, quase 4 quilos em 30 dias. Então, estava mais do que o esperado, ele tinha superado a meta, então ele estava realmente conseguindo fazer. Esse outro aqui do meio, ó, ele pratica musculação, é um senhorzinho também, que cuida da alimentação agora, né, mas já está com diabetes avançado há muitos anos e não estava conseguindo controlar a glicemia, então um dos objetivos da consulta era esse, ele faz musculação, faz caminhada de domingo a domingo, e ele queria controlar a glicemia. E olha só, mesmo com exercício, e ele estava comendo muito pouco e com medo de vários alimentos, ele não estava conseguindo baixar a glicemia, tomando vários medicamentos. Aí começamos o planejamento, aqui no meio tá lá. Perguntei para ele, como que tá a sua glicemia? Isso aqui é um ponto, gente, que eu já deixo de alerta para vocês. Não fiquem esperando, às vezes vocês querem mostrar resultado, o paciente quer
mostrar o seu trabalho e você fica esperando o paciente mandar mensagem, eu fico esperando o retorno. Não esperem. Eu envio mensagem, passou uma semana que eu sei que já deu efeito na glicemia, eu vou lá e mando mensagem. E aí, como é que vai? Como que sua glicemia tá? Ele me responde, olha lá, ó, minha glicemia tá 140, baixou bem, ela tava 170 semana passada, uma semana de dieta. E ele tá super feliz, aí a filha dele, que também é minha paciente, que depois trouxe ele, né, como indicação, falou assim, vai, ele tá super feliz que ele tá conseguindo comer o pão dele, as coisas que antes ele tava com medo de comer. Então, olha como é realmente o conhecimento que você aplica em qualquer idade, para qualquer tipo de exercício, qualquer nível, tá? Então, isso realmente é real, acontece. E aqui eu trouxe um exemplo de um amador, para vocês entenderem que os resultados eles são evidentes em poucos dias. Então, no outro, vocês viram lá, um mês de dieta, uma semana já baixando glicemia, o outro um mês também. E aqui, 13 dias, esse atleta, ele é amador, ele treina ciclismo e compete na mountain bike. E ele me achou, esse aqui não foi nem por indicação, tá? Pela internet, pelos meus vídeos lá do Instituto Anabolista. Ele veio perguntar sobre a questão do acompanhamento. Como ele queria perder bastante peso, eu cheguei a falar para ele sobre os planos de atendimento maior. E ele falou: não, vou querer um só, primeira consulta, para sentir como que vai ser, como que vai ser o acompanhamento. E aí, o que eu mostrei aqui, ó, que com 13 dias de dieta, ele já tinha baixado bem o peso, só que ele estava com medo da quantidade de comida que tinha. E ele veio me perguntar, tá certo, tudo de arroz aqui mesmo? E aí eu pedi para ele pesar, porque não é, não fico pedindo para o paciente pesar toda semana. Mas eu falei, pesa para você ver quanto que tá. E foi quando ele me mandou essa foto ali do lado que tá o pezinho dele e a balança. E ele já tinha visto que tinha emagrecido. Aí eu respondi para ele, viu? Pode comer sem medo. Porque normalmente as pessoas acham que vão no nutricionista esportivo e vão receber o quê? Um monte de suplemento. E é o contrário, né? Um monte de comida, um monte de alimento. E eles ficam com medo. Meu Deus, é tudo isso que eu tenho que comer? Então, é uma estratégia que eu uso para a pessoa acalmar. Ó, pesa lá e vê quanto que tá, você vai ver que você não engordou e pode continuar comendo. E aí eles começam também a confiar bastante no processo. Então, o fato de você mostrar os resultados ficarem evidentes, essa condução do processo ajuda nessa confiança. E o paciente confiando em você, ele adere mais. Ao longo do tratamento, ele quer voltar, que foi o que ele respondeu aqui para mim, ó. Ele já queria saber quanto que é a próxima consulta. E agora, qual que é o próximo passo? Agora eu gostei, ele respondeu. Então, aí fica ansioso para vivenciar as outras etapas do processo. E ele, inclusive, competiu esse final de semana, conseguiu o pódio aí na competição. Então, a evolução dele está muito boa, ele está se sentindo muito bem, mesmo em restrição calórica, porque ele está perdendo peso, já perdeu uns 7 quilos agora, né, com a dieta, tá? Então, isso é um resultado possível com o amador. E aí, o que vem depois disso, gente? Depois do paciente ter muito resultado, vem as indicações, que é o que eu tô mostrando aqui para vocês agora, algumas das indicações, né? Mas é um acompanhamento que você faz, você já essa pessoa tendo resultado, gostando do seu trabalho, ela com certeza vai te indicar para o grupo que ela acaba encontrando. Então, isso que é o massa, né, também do esporte, é que normalmente as pessoas fazem grupo e elas vão te indicar. Então, todas essas mensagens aqui, ó, pode observar. Ah, meu nome é tal, eu trabalho com a fulana, ela me passou seu contato. Olha, eu moro não sei aonde, consegui seu contato com um colega. Ó, acompanhei um pouco do seu trabalho com a Isa e com o Paulo, tenho vontade de começar um acompanhamento. Então, todos aqui, gente, a maioria do meu fluxo hoje de pacientes é por indicação. Então, é um fluxo que realmente funciona, dá certo. Então, por isso que eu coloco que o foco tem que ser o quê? O sucesso do seu paciente. Seja o sucesso na perda de peso, seja o sucesso no desempenho, na recuperação nutricional, no diabetes, no controle do diabetes, sucesso pensando em pódio, né? Então, tudo isso envolve sucesso. Beleza? Então, o que eu vou ensinar hoje, né? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, é para vocês verem que isso é possível com diversos pacientes. E eu quero que vocês, a partir dessa aula, comecem a ver como pode ser mais leve atuar na nutrição esportiva, como pode ser mais, assim, mais orgânico, né? Que a gente fica com tanto medo de atuar,
com tanto medo de não ter paciente, com tanto medo da agenda ficar vazia, de não conseguir se manter, e atuar em nutrição esportiva, focando no sucesso do seu paciente, traz essa leveza de tudo que eu mostrei para vocês aí, de ter sucesso, resultado, né, e receber indicações. Então, a partir dessa aula, você vai começar a entrar em contato também com modalidades, né? Amanhã a gente vai falar de outra, no terceiro dia de outra. Então, cada dia é uma modalidade para você ter mais segurança aí para atender. Também sentir o que é vibrar com os resultados dos seus pacientes, que é muito legal isso, você ter essa sensação. Sentir que seu trabalho faz diferença também na vida das pessoas. E, claro, ser bem remunerado por isso, né? Que não é só trabalhar por amor, a gente precisa ser bem remunerado por isso. Só que, um combinado que a gente tem que fazer aqui, e que é muito importante, tá? Não basta todo esse conhecimento ficar só na cabeça de vocês. Ah, tô aqui estudando, vai ficar só na teoria, você vai anotar no seu caderninho e nunca mais vai aplicar. Não, o que eu quero que vocês façam é coloquem em prática. Então anotem, mas anotem em um lugar que você vai pegar, que você vai conseguir abrir, porque o conhecimento ele serve para isso, para você colocar em prática. E tudo que eu penso de conteúdo, desde que eu comecei no Instituto Anabolise, é justamente pensando na prática. O que você mais vai usar, o que você vai precisar, o que é importante você saber, tá? Então, eu quero que você saia desse evento melhorando a sua conduta, conseguindo já ver os resultados. Só que é o seguinte, existe uma mandinga, tá? Que mandinga que é essa? Se você aplica, tem resultado e não me conta, nunca mais você vai ter resultado em nada que você for aplicar. Então, a mandinga só funciona se você aplicar, tiver resultado e me contar. Então, se você não me contar, não funciona, beleza? Porque eu gosto de saber. Isso também me motiva. É um trabalho árduo estar aqui, né? Muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas se você tem sucesso aí como nutricionista, por que que você ainda está dando aula? E realmente, falei para vocês lá que eu comecei a ser professora em 2013, foi quando eu concluí o mestrado. E realmente sempre foi uma vocação, porque desde a escola eu já estava envolvida em monitoria, em atividade de ensino. Durante a faculdade eu fui monitora de fisiologia, de nutrição experimental, era iniciação científica, então isso sempre me acompanhou. Então eu entendo que é uma vocação, eu realmente tenho uma facilidade de explicar. E apesar de ser muito trabalhoso, eu tenho prazer em ensinar. Então, isso facilita até minha prática. Quando eu ensino, eu consigo memorizar melhor, né? Melhoro a minha prática também. Eu troco experiências que não sou só eu que ensino, eu aprendo muito também com o time Anabolise, né? Por isso que é um time. Então, realmente está aqui. É muito trabalhoso, mas é um trabalho, é uma vocação, né? Então, além de ser nutricionista, eu também sempre fui professor, beleza? Então, por favor, fico feliz e fico motivada de vocês colocarem em prática e virem aqui me contar como que tá aí os resultados de vocês. Então, me contem. E aí, ó, a gente fecha. Então, o que eu vou ensinar hoje é tudo isso para facilitar a leveza, né? Para vocês realmente terem segurança para atender na área esportiva. E por isso a gente vai começar na consulta nutricional otimizada, que é a aula de hoje. Amanhã a gente vai ver sobre estratégias nutricionais. E na terceira aula a gente vai ver a prescrição estratégica de suplementos. Tudo para que você consiga fazer esse ciclo, que eu chamo de ciclo do atendimento de ultravalor. O que é isso? É quando você consegue fazer uma prescrição assertiva, né? Esse paciente ele adere ao tratamento, ele tem resultado e por isso, ó, a gente chega lá na etapa verde, que é a fidelização do paciente. Quando esse paciente fideliza, ele volta no retorno, né? Que é uma das etapas da fidelização, mas ele também te indica muito, porque ele confia plenamente no seu trabalho, que foi o que eu mostrei ali para vocês. E essas indicações alimentam o seu ciclo de atendimento, e é quando você realmente vai virando uma referência em nutrição esportiva, certo? E a referência você pode entender de diversas formas. Referência para aquele grupo, né? Referência na modalidade. Então, tudo depende também de como você vai traçar essa trajetória da sua carreira e quanto você vai querer atingir de pessoas. Porque tudo depende, né? De como você, quanto você quer ganhar, qual que é o seu objetivo de vida, enfim. Então, isso é muito individual. Beleza? Então, vamos para o nosso conteúdo. Para a gente fazer um atendimento assertivo, o que você precisa saber, gente? Primeira coisa, conhecimento em fisiologia, em bioquímica, isso é
super importante. Então, se você está na faculdade, não subestime essas disciplinas. Assista, estude, tá? Vá na biblioteca, pegue livros. Porque realmente é muito importante. Mas outro passo importante é você, claro, além de ter essa base de conhecimento, é você se preparar. Uma das formas de se preparar, que é algo que a gente já ensina aqui no Instituto Anabolise, no Nutri Esportivo de Sucesso, é você ter um questionário pré-consulta. Por quê? A gente sabe que diversas situações a gente desconhece, tanto de doença quanto de modalidade. E aí, uma das formas da gente se preparar e você não ter tanto medo, então isso ajuda a sua segurança, é ter um questionário pré-consulta. E eu vou mostrar para vocês agora o questionário que a gente usa aqui no Instituto Anabolise, tá? Aqui, ó, eu consigo copiar o link, por exemplo, e mandar para o meu paciente. Então, ele vai colar lá no navegador dele. Esse aqui abre no celular também, viu? E aparece. Aí aqui tem a minha logo, mas você consegue colocar a sua logo, aparece o seu nome, tá? Você consegue editar isso. E aí vai aparecer para ele preencher os dados pessoais, a questão do exercício, a questão da alimentação. Não vou preencher aqui para não demorar. Eu vou pegar um de um paciente meu, ó, só para vocês verem aqui como que fica o preenchimento, como que aparece depois para você. Tá vendo? Ela preencheu tudo, então tá tudo aqui os dados dela. Então, ela vai preencher, ó, sobre o exercício, no questionário, né? O peso, a altura, porque a maioria dos que eu atendo hoje é consulta online, então eu acabo pedindo essa informação. Aqui, se ele pratica algum esporte ou exercício. Depois, qual exercício ou esporte você faz? Para elencar todos. Então, se você tiver algum aqui que você não conhece, você já consegue pesquisar antes. Depois, já procura aqui, ó, em qual categoria você se encaixa, praticante, amador, profissional, e ele seleciona, ela selecionou que é praticante. Tem profissional que faz o treino? Quantas vezes na semana e qual hora que inicia e termina seus treinos? Qual a sua maior dificuldade nos treinos? Qual o seu objetivo no exercício? Aqui tem exemplo, ó, competição, perder gordura, ganhar massa muscular, melhorar a saúde. E eu já deixo aqui, ó, caso tenha um objetivo definido, peso ou competição, especificar e colocar a data que gostaria de alcançar. Então aqui, gente, ó, tem perguntas específicas, tem os dados do rendimento, escala de Borg, tudo específico. E alimentação, também já uma prévia, um recordatório alimentar para você entender, tá? Então, qual que é a importância desse questionário pré-consulta que eu mostrei ali para vocês? Tem perguntas específicas sobre exercício e também sobre alimentação para facilitar para você. Então, você vê aquilo e já se preparou para ter uma modalidade aqui que eu não conheço. Deixa eu ver como que é a questão dessa modalidade, como que é o treinamento. Ou ela relatou uma dificuldade aqui que eu não lembro como que soluciona. Então, vamos lá ver ali, vamos lá ver na aula do Nutri Esportivo de Sucesso como que soluciona. Então, você vai já se preparando para o atendimento. E aí, quando você começa, você já está pronto, você está seguro. Porque realmente a gente não sabe de tudo. Então, o questionário pré-consulta você tem que usar com inteligência, tá? Com perguntas específicas que vão facilitar a sua consulta. E ali, inclusive, já tem até um recordatório alimentar que, né, no questionário que eu peço, porque facilita. Se você quer deixar pronto já a dieta na hora da consulta, e se você ainda não tem um pouco de habilidade, o que você pode fazer? Pega esse recordatório que a pessoa fez, já monta ali a dieta, né? Já dá para você calcular gasto energético, porque tem o peso ali e a altura. E aí você só deixa para ajustar os detalhes junto com o paciente na hora da consulta. E aí você consegue finalizar e explicar para ele na hora da consulta. Então, tudo isso é para facilitar a prática. Beleza? Esse é o primeiro ponto. E essas informações, elas vão ser essenciais para a consulta, que é o segundo passo, a primeira consulta. Então, quando você já tem essas informações, você já consegue chegar mais preparado para você entender como que você vai aprofundar na amnese. Então, eu sempre falo o seguinte, ó, na amnese não é para você ficar fazendo pergunta lá do parto, e como que você era quando criança, e não sei o quê. É lógico que algumas coisas a gente sabe que influencia, mas entende que tem pergunta que só enche linguiça e no fim não vai trazer, não vai ser determinante para o seu acompanhamento, porque não importa, gente, tudo bem, foi parto cesáreo. A gente sabe que aí a microbiota intestinal pode ficar alterada, pode ter mais risco de alergia, ok. Mas se seu paciente
teve parto normal, nasceu por parto normal, e ele está te relatando agora, no momento, que ele tem alteração gastrointestinal, que ele tem muitos gases, que quando ele come tal coisa, ele fica espirrando, que tal coisa dá diarreia. Você não vai tratar o intestino só porque ele nasceu de parto natural? Entende? Umas coisas que. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Então, a anamnese, você tem que aprofundar naquilo que realmente é importante. Exemplo, pô, te relatou uma dificuldade no treino, né? Tem fraqueza, tem tontura. Peraí, deixa eu investigar o que está acontecendo nesse treino para ela ter tontura. Ah, ela relatou aqui que ela tem dificuldade de comer de manhã. Então, peraí. Comer de manhã é importante. A gente sabe que tem uma proteína, né, ali logo cedo, para quem quer ganhar massa muscular, para a saciedade. Então, peraí, por que ela não consegue comer de manhã? Você já vai aprofundar. Ah, ela tem muita gripe. Por que será que ela está ficando tão gripada? Então, vamos investigar. Entende? Então, a anamnese é para você aprofundar. E o questionário pré-consulta te ajuda nisso. Depois, você vai para. É claro que também, dependendo da modalidade, na anamnese, você vai fazer as perguntas específicas da modalidade. Eu vou dar um exemplo já nessa aula e vocês vão entender como aplicar isso, tá? Avaliação física, mesma coisa. Se for uma consulta presencial, que ela respondeu o questionário pré-consulta, você, pelo perfil, já consegue saber. Se você faz as duas avaliações, por exemplo, bioimpedância e antropometria, eu nunca, gente, recomendo que você faça as duas no mesmo paciente. Você pode até ter os dois métodos aí no seu consultório, mas você precisa definir se você vai usar bioimpedância com quem, você vai usar antropometria com quem. Então, vamos supor, é um idoso, né, não pratica exercício, tem bastante gordura abdominal, você viu lá que o peso é alto e tal. Ah, vou fazer bioimpedância com ele, beleza. Ah, não, ele já é aqui um atleta amador, né? Realmente quer melhorar desempenho, vai competir, pô, então vou fazer antropometria com ele. Então você já consegue definir a sua avaliação física, já facilita aí. Depois, os exames laboratoriais, que você vai ter que pedir ali, às vezes durante a consulta ou não, isso é uma decisão que você vai tomar. Nunca recomendo que você já tenha uma lista de exames para todo paciente padrão. Eu ensino sobre isso no Nutri Esportivo de Sucesso, porque você precisa da anamnese primeiro para entender quais exames solicitar, né? E aí você já vai conseguir solicitar os exames específicos também. Então, dependendo da modalidade, muda se é uma modalidade de endurance, se é uma modalidade de força, tudo isso vai mudar e vocês vão ver nesses 3 dias, tá? Tem carências nutricionais que são mais comuns em determinadas modalidades, em outras não. Então, tudo isso aí, quando você juntar, vai te facilitar o quê? A tomar decisões. E eu tenho certeza, você pode colocar aí para mim, se não for isso. A parte mais difícil da consulta não é nem fazer anamnese, não é nem fazer avaliação física, não é nem solicitar o exame, é tomar decisões. Porque você precisa reunir todos esses dados, ter um raciocínio clínico que eu chamo de precisão, para conseguir tomar decisão assertiva. Se você já não perguntou direito as coisas que precisa na anamnese, se você já fez a avaliação física errada, não pediu nem protocolo para o paciente para fazer uma bioimpedância, por exemplo. Os exames laboratoriais, você não sabe qual pedir. Pronto, isso tudo já vai influenciar na sua tomada de decisão e provavelmente você vai tomar uma decisão errada. Vou dar um exemplo que aconteceu semanas atrás na aula da pós-graduação que eu fui dar, que era uma aula de acompanhamento clínico. Então, eu acompanhava os nutris no atendimento e pedi para os nutris enviarem um questionário pré-consulta para os pacientes que eles iam atender na outra semana. Então, eles tiveram uma semana aí para enviar o questionário, entender, se preparar para atendimento. E aí, na outra semana, a gente ia fazer a avaliação física e entregar os materiais, então, a dieta e tudo para o paciente. E aí, o que aconteceu? Um dos nutricionistas mandou os questionários e aí, na hora da avaliação física, eu comecei a conversar com o paciente dele, perguntando algumas questões, que era um paciente que faz judô e jiu-jitsu, mas compete mais no judô. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, quanto era o peso do kimono dele, quantas horas ele tinha de recuperação entre a pesagem e a luta, quantas lutas eram no dia, enfim, comecei a fazer algumas perguntas específicas da modalidade. Nisso, o Nutri, né, deu uma assustada e depois veio falar comigo, professora, eu vou ter que conversar de novo com ele, porque eu não tenho todas aquelas informações que você perguntou, eu não sabia que precisava. E aí, o que aconteceu? Ele teve que sentar de novo com o paciente lá para ir perguntando todas essas coisas. Perguntei das próximas competições, como que estava o calendário dele. Então, olha como são perguntas importantíssimas, porque aí ia mudar toda a estratégia.
Ia mudar totalmente a estratégia. Então, essas perguntas, por mais que vocês achem que a anamnese né, só uma perguntinha, não. Elas fazem total diferença para você ter segurança na hora de tomar a decisão. Então, não subestime essa etapa, beleza? E aí, não só a consulta, você chegar na etapa de tomar a decisão, saber qual estratégia você vai usar, qual prescrição você vai usar, você precisa também, que é o terceiro passo que eu coloco aqui, ter a comunicação intencional. E isso, gente, é durante todo o processo, desde que o paciente entra em contato com você, até na hora de dar anamnese, na hora de entregar o plano alimentar, na hora de conduzir todo o processo de tratamento. E a comunicação intencional é uma técnica que eu ensino no Nutri Esportivo de Sucesso para justamente você conseguir fazer o paciente aderir, ele se tornar corresponsável pelo tratamento, que é muito importante, porque se ele sente que é você que tomou a decisão, ele não vai se sentir responsável, e aí se ele não tiver resultado, o que ele vai fazer? A culpa foi do nutricionista. A dieta que está calculada errada. Esse nutri que não sabe fazer, vou trocar de nutri. E é por isso que muitos pacientes ficam trocando de nutri. Então, essa condução é importante para o paciente ter toda a clareza do tratamento, aumentar a adesão e também você conseguir mostrar para ele aquele resultado que às vezes não é evidente, ele não percebe. Só que uma pergunta que você faz bem direcionada, usando a comunicação intencional, começa a ficar muito claro para ele todo o processo, tá? Então, a comunicação é super importante. Todo nutricionista precisa saber se comunicar. Isso é algo que não falam na graduação, não falam em lugar nenhum. E muito nutri tem dificuldade. Dificuldade de explicar, dificuldade de mostrar o porquê escolheu aquele plano, aquela estratégia para ele, o porquê que vai usar aquele suplemento ou o porquê não vai usar. Tudo isso envolve a comunicação intencional, beleza? Mas e na prática, que eu citei os momentos da consulta que a gente vai passar, como que você pode otimizar essa consulta, agora eu vou mostrar na prática com o futebol, tá? O que você precisa saber, por exemplo, do futebol que vai otimizar a sua consulta, que vai te direcionar melhor, que vai facilitar a sua tomada de decisão. A gente vai ver agora. Mas antes, quero propor um desafio. Já vou começar dando presentes para vocês nesse primeiro dia aqui de evento. Mas para isso, eu também preciso da ajuda de vocês. Então é o seguinte, se vocês me ajudarem a alcançar pelo menos 1.000 inscritos no YouTube, tá? A gente tá tá perto, a gente tá com 960 alguma coisinha. Se vocês me ajudarem a alcançar mais de 1.000 inscritos no YouTube, mas tem que ser de Nutris, então eu quero que vocês compartilhem, né? Realmente eu ajudei vocês, tá? Também não precisa forçar a barra. Eu quero realmente se eu ajudei você em algum momento, se esse conteúdo foi valioso para você, se facilitou a sua prática, compartilha com um amigo aí nutricionista, com um grupo da sua sala, enfim, com quem você sabe que vai aproveitar esse conhecimento também. Fala, olha lá, segue lá, o conteúdo é bom, né? E aí, a gente alcançando 1.000 inscritos até o último dia da jornada, então não precisa ser hoje, agora, então vão compartilhando. Eu vou liberar um PDF, um material completo aí, com essas informações para o futebol, corredor master e para o powerlifting. Tudo que você precisa saber para otimizar a sua consulta. Vocês vão ver agora um lindo spoiler sobre o futebol. E aí vocês vão sentir como realmente esse material é valioso. E aí eu quero vocês compartilhando muito para vocês receberem esse primeiro presente aí. Beleza? Então compartilhem. E aí agora a gente vai começar então a falar do futebol nesse primeiro dia, beleza? Primeira coisa que você já pode começar a pensar, que eu sempre falo, eu não sei o nicho que eu vou atuar. Primeira coisa, gente, pensa na demanda. Existe demanda aí na sua cidade, na sua região? Realmente é um esporte que você vai ter pacientes procurando pelo serviço? É isso que você precisa pensar, né? Será que realmente vai ter paciente? É uma das coisas, então não basta gostar, você tem que pensar na demanda. E olha só que interessante, são mais de 270 milhões de participantes em todo o mundo. E hoje, com a questão da consulta online, gente, eu atendo a maioria das pessoas de fora do Brasil.
por conta de um atendimento do meu primo. Olha só, não subestime a família de vocês, tá? Comecei atendendo o meu primo, comecei atendendo ele presencial aqui em 2015. Fizemos acompanhamento, ele teve um super desenvolvimento de desempenho e tal, só que ele mudou para os Emirados Árabes. E aí, na época, não podia fazer atendimento online, a gente interrompeu o atendimento. Quando o CRN liberou, na época da pandemia, ele veio me perguntar de novo se eu poderia acompanhar para ele lutar o PAN de jiu-jitsu. E aí eu comecei a fazer o acompanhamento com ele, deu super certo, mesmo online. E aí o que aconteceu? Começou as indicações, e por isso a maioria que eu atendo é fora do Brasil, porque ele mora lá, e aí já vieram vários pacientes de todas as partes do mundo aí por indicação desses pacientes, tá? Então não subestime, no mundo, mas o que me interessa o mundo? Interessa, beleza? E se você falar inglês, falar outras línguas, melhor ainda, né? E aqui, ó, são 130 mil mais ou menos jogadores profissionais. Eu quero que vocês reparem na diferença, que muitas vezes as pessoas falam, ai, mas nutrição esportiva, atleta de elite, são poucos. Gente, tudo bem, atleta de elite, o número é bem menor em relação a praticante, né? Existem. Mas olha a quantidade de praticante que tem, 270 milhões. São essas pessoas que vão procurar seu atendimento. Normalmente, o praticante de elite, o atleta de elite, ele tem um nutricionista no clube, ele já tem uma equipe multidisciplinar. Não é esse paciente que vai procurar você no consultório, fica tranquilo, tá? Se você quiser, na verdade, ser nutricionista desse tipo de atleta, aí você vai ter que estar em contato, fazendo um network aí, né, com esses médicos, com essa equipe, enfim, para conseguir se inserir nesse mundo. Mas entenda, a maioria das pacientes que vão te procurar na nutrição esportiva são praticantes. Não tenha medo, não tenha medo de atender esse público. E o que você precisa saber também, ó, um esporte intermitente, o que quer dizer isso? Combina atividades de alta e baixa intensidade. Quem é time Anabolize sabe que a gente faz toda uma contextualização dessa questão fisiológica e metabólica, porque a partir do momento que você entende essa demanda, você entende qualquer modalidade. Por isso que a nossa aula e o nosso evento fala sobre isso, que você vai conseguir prescrever em qualquer modalidade, porque é exatamente isso. No curso a gente tem essa base e você entendendo isso, você entende qualquer esporte coletivo, por exemplo. Porque esporte intermitente diz respeito a qualquer esporte coletivo. O vôlei é assim, né? O futsal vai ser assim, que mais? Basquete vai ser assim. Então a característica é a mesma. Então entende que se você entender o resto flui tranquilamente. Então, atividade de alta e baixa intensidade é o seguinte: eu dou o sprint, eu preciso de um certo momento ter potência e depois eu tenho aquele momento de recuperação de baixa intensidade. E isso acontece em todos os esportes coletivos, beleza? E no futebol, para você ter um desempenho ideal, o paciente precisa ter aptidão física, força, resistência e agilidade. E a gente fala muito disso também no curso, que é como amplificar essas adaptações, que são adaptações geradas pelo treino. O treino vai gerar isso. Agora que você precisa entender como que a nutrição amplifica, porque a nutrição errada, ela pode atenuar, ela pode prejudicar, que é o que está ali embaixo. Ó. A insuficiência nutricional ela vai gerar fadiga, disfunção cognitiva, perda de peso, aumento da suscetibilidade à lesão. Então, se você fizer uma estratégia errada, dependendo da temporada que esse paciente está, da periodização de treino que ele está, tudo isso vai acontecer com ele. Então, a nutrição é muito poderosa. Ela pode amplificar muito essas adaptações e melhorar pra caramba o desempenho, mas ela também pode levar o cara a um overheat, um overtraining e piorar o desempenho dele. Beleza? Então, isso é algo muito importante de você ter em mente. A nutrição precisa estar alinhada. E alinhada ao quê, Faina? É isso aqui, ó. Quando a gente fala de esporte, a gente precisa entender como que é a periodização de treino, como que é a temporada no caso do futebol. Então, normalmente no futebol se divide em fases que são pré-temporada, dentro da temporada, só que com poucos jogos, dentro da temporada com muitos jogos e pós-temporada. Então, normalmente são essas fases, tá? Então, o que eu tenho que entender, eu como nutricionista? O que eu tenho que entender da pré-temporada?
Eu preciso saber que nesse momento é hora de aumentar a aptidão. Ele está vindo do período de férias, ele está vindo de uma lesão, às vezes, e ele precisa ganhar adaptações, que é tudo aquilo que a gente falou: força, potência, resistência. Então, aumentar a aptidão, melhorar a composição corporal, porque se ele está vindo de férias, se ele está vindo de lesão, eu preciso fazer um ajuste da composição corporal, e a gente já vai falar disso. Ele precisa, se ele tá. E aí, lógico, para melhorar a composição corporal, você pode usar diversas estratégias nutricionais, tudo dependendo do treino que ele está fazendo. É um treino leve, é um treino muito intenso? Como que está a duração desse treino? São 2 sessões de treino no dia, uma sessão de treino? Então, se for 2, às vezes a gente consegue usar estratégias de treinos adaptativos, por exemplo, que eu falo bastante, que são bem eficientes para melhorar a aptidão de resistência. Então, entende que aí você vai raciocinar, ter o seu raciocínio clínico de precisão para estabelecer qual estratégia você vai usar com esse conhecimento. Então, olha como fica bem otimizado você tendo essa base, certo? Depois, se ele está dentro da temporada com poucos jogos, você precisa manter o desempenho dele, que às vezes é um jogo por semana, manter a composição, né? Se você já teve aquela etapa de melhorar a composição, chegou no ideal, você vai manter. Se ainda não chegou, dá para continuar fazendo uma adaptação da composição. Só que agora você precisa treinar bem o intestino dele, porque às vezes ele está com pouco jogo, um jogo na semana, beleza? Só que ele vai começar, às vezes, a jogar mais daqui para frente. Ele vai precisar estar com uma boa absorção intestinal para não ter sintoma, para conseguir absorver bem carboidrato, eletrólitos, água, tá? Então, é esse momento que você vai fazer isso. Depois, se ele está dentro da temporada com muitos jogos, então você precisa fazer o quê? Evitar lesão, acelerar a recuperação. Então, ingestão energética precisa estar bem boa, ingestão de carboidrato, ingestão de proteína de alto valor biológico, suplementação é bem importante nesse momento, que é de rápida absorção, suplementação ergogênica também. Então, olha como o olhar fica muito tranquilo para a tomada de decisão, você já consegue ter bem separadinho o que você pode fazer em cada fase. E pós-temporada é hora de você evitar o destreinamento e também evitar uma piora da composição corporal, porque imagina, né, a pessoa, e acontece muito no futebol, não é assim? A pessoa vai para as férias, tá em churrasco, brasileiro, né? Tem outras nacionalidades. Mas ele vai para o churrasco, vai para bebida, fala, até os artigos sobre futebol falam muito de álcool, tá? Então é normal ter que evitar isso. Então, a orientação vai ser relacionada a isso. Depois, o que você precisa saber? Você precisa coletar a informação lá na anamnese. Como que é o calendário de competições? Normalmente no futebol é um calendário longo, né? Não é igual corrida ou ciclismo, enfim, outras modalidades. Ah, eu tenho competição esse final de semana, depois eu só tenho daqui 2 semanas ou daqui 1 mês. Futebol começa e é 6 meses, 3 meses, 4 meses. Então, normalmente o calendário é mais longo. E isso vai demandar o quê? Uma recuperação rápida entre os jogos. Importante, horários dos jogos. E normalmente hoje existe uma adaptação para passar na televisão. Então, às vezes, o cara está jogando lá no país que ele está jogando meia-noite. E não é um horário habitual. Então, tudo isso é importante do ponto de vista nutricional, que existem estratégias que você pode fazer para melhorar um pouco o desempenho dele, porque vai cair por conta de horário. Ou às vezes tem um jet lag por conta de viagens nacionais ou internacionais. É claro que você vai aplicar, você vai entender isso para a realidade do seu paciente, tá? Seu paciente não viaja para fora do país, beleza. Mas ele faz viagem interna, muda muito o horário de competição dele, tudo isso vai influenciar na estratégia nutricional. Outra coisa, doenças gastrointestinais. Então, se ele viaja muito ou come muito em restaurante, em pós-jogo, por exemplo, né? Como que foi armazenado a preparação de alimento? Então, se você for nutri de um time de futebol, você vai fazer o ano também. Você vai ter que pensar nisso. Essa vai ser uma estratégia que você vai usar para quê? Para manter o paciente longe de qualquer infecção. Diversidade cultural. Então, hoje a gente tem muitos jogadores vindo de outros países e nossos indo também. E também por conta das viagens, então quais alimentos ele vai ter disponível lá, ou se você está atendendo um paciente de outro país que veio para cá, como que é a cultura dele, o que normalmente ele come. Então eu pesquiso muito quando eu atendo esses pacientes de fora, eu pesquiso, se já atendi da Ucrânia, ele é ucraniano mesmo, aí eu perguntei no Google, quais alimentos se come na Ucrânia, qual que é a cultura ucraniana, então você precisa entender um pouco disso também. A posição do jogador faz muita diferença, tá? Então, se é meio campo, se é atacante, se é goleiro, isso muda a movimentação, muda a composição corporal, muda gasto energético.
E imunidade na temporada, com muitos jogos, então você precisa perguntar. Tudo isso que eu tô falando, gente, você vai anotar para você perguntar na sua anamnese, tá? Tudo você vai perguntar na sua anamnese. Então, imunidade. Como que é a imunidade quando tem muitos jogos? Cai, não cai, fica doente, pega virose, infecção de trato respiratório superior. E aí você vai se atentar, né, nessa temporada com muitos jogos, mas também nos meses de outono e inverno, em locais que é mais frio, né, que realmente demanda esse cuidado. E aí, pensando no futebol, os micronutrientes importantes, que realmente tem uma prevalência maior ali de deficiência, ou que é mais importante pensando no desempenho, na saúde e tudo mais. Vitamina D, ferro, e aí a recomendação para dosar uma vez no ano para o homem, 2 vezes no ano para a mulher. Cálcio, principalmente em ambientes quentes, porque existem alguns estudos mostrando que também ocorre uma perda de cálcio pelo suor, e apesar de ser pequeno, em pessoas que jogam muito em ambiente muito quente, isso vai ser um pouco mais preocupante, né? Em pessoas que não têm essa realidade aí, você não precisa se preocupar. Então, é algo que você precisa pensar caso o seu paciente jogue em ambientes muito quentes e transpire demais. Inclusive, tem agora algumas recomendações que falam da suplementação de cálcio 1h30, 2 horas antes dos jogos para evitar essa questão e aumento de paratormônio e tudo mais. Então, é algo a se pensar aí. E também magnésio. Tem uma incidência alta de deficiência. Magnésio é importantíssimo para relaxamento muscular, para o sono, recuperação. Então, é importante parar para pensar aí no magnésio. E aí, como que você vai avaliar essa questão dos micronutrientes, já que você está anotando aí que é importante? Sinais e sintomas. Então, questionário de sinal e sintoma lá na anamnese. Mas também exames laboratoriais. Então, pedir os exames laboratoriais adequados, tá? Porque dependendo do exame para o esportista, se ele estiver durante a temporada, já não vai ser mais adequado. Um exemplo, ferritina, né? Às vezes a gente pede para paciente normal, praticante, o paciente que está em alta temporada, que está tendo uma inflamação, às vezes ali, uma demanda exagerada e pode estar um pouco mais inflamada, essa ferritina pode dar normal e às vezes não está normal. Então, lá no Nutri Esportivo de Sucesso eu ensino isso também. Ah, se eu não posso avaliar por ferritina, por qual que eu vou avaliar? Tá? Então, tudo isso é importante pensar. E em relação à composição corporal, né? Você vai manipular durante a pré-temporada ou durante as lesões, esses são os momentos mais adequados de você fazer isso. Aí eu coloquei aqui porcentagem de gordura corporal média em homem de 8 a 16%, em mulher de 14,5% a 22%. E você pode ter momentos que vai ser interessante aumentar a massa muscular quando for treino com o objetivo de ganhar força e potência. Você pode ter momentos de ter que preservar a massa muscular, como exemplo, lesão. Você pode ter momento que é melhor perder gordura corporal quando você quer melhorar a potência do seu paciente, então reduzir o peso dele vai ser interessante. Capacidade de aceleração, ou precisa melhorar também a questão do gasto energético, porque o paciente pesado, ele não consegue correr tanto, né? Ele não tem tanta velocidade, ele não tem tanta potência. E aí, para você conseguir avaliar a composição corporal no futebol, qual que é o padrão ouro? Você usar técnicas, né, métodos que você consiga dividir o corpo em 4 ou 5 compartimentos. O que que é isso? Massa muscular, massa óssea, água, gordura e residual, né, peso residual. Aí isso são 5 compartimentos. Então, você fazer só dobra e só perímetro não é suficiente. Você precisa fazer diâmetro ósseo também para conseguir dividir em todos esses compartimentos. E qual que é o ponto de atenção? A padronização. Tanto se você vai fazer impedância elétrica quanto você vai fazer antropometria. Precisa se atentar à padronização para minimizar os erros. Muita gente subestima a questão de estabelecer padrões. Então, é super importante, tá? E se você for escolher um método, quais são os métodos de campo, aqueles mais utilizados no futebol? Antropometria, impedância elétrica e ultrassom. O DEXA é o padrão ouro, mas é mais utilizado para atletas de elite, beleza? E aqui eu trouxe uma parte do artigo para vocês verem. Esse artigo é muito legal, traz bastante coisa sobre a área do futebol. Ele diz o seguinte: dentro desses métodos utilizados, mesmo o DEXA tem que ter um ponto de atenção por conta da exposição à radiação, né? E que a antropometria é o mais aceitável, tem um bom custo-benefício, desde que seja praticado, né, com uma boa técnica.
E ali ele coloca que o treinamento adequado seria o da Isaac, por exemplo, que é uma das técnicas que vocês aprendem no Nutri Esportivo de Sucesso. Eu sou nível 2 da Isaac, então eu ensino toda a técnica correta de marcação de pontos, de medida e também de jogar nas fórmulas, né? Mas ele coloca ali, ó, que é melhor você usar as medidas absolutas de dobras do que jogar nas fórmulas de composição corporal. Então, realmente, a gente tem parâmetros para avaliar pelas medidas isoladas e não só pelo cálculo de gordura corporal, certo?